Então, o mundo vai acabar de novo? Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Bem-vindos, amigos, a mais um... Ah, não, pera. Tô no podcast errado. É outra coisa. A saudade. Olá, pessoal. Estamos no Perdidos na Estante. Eu sou o Sr. Basso. Estou aqui com Domênica Mendes. Que falei de novo que não ia vir. Tô aqui de novo com você, Basso. Olha só. Eu não entendo, assim, eu acho que você não confia em mim com o Perdidos. Eu preciso te lembrar que eu fiquei 1 ano e pouco com ele sozinho. É verdade. Quando você tirou seu ano sabático. Porque você não tá me deixando ficar com ele agora, que você deve estar com algum medo, alguma coisa. Porque pediu pra eu gravar e tá nos 2 episódios. Você viu, rapaz? Mas você só resolveu falar sobre coisas que eu queria falar também. Aí dá nisso. Poxa vida, né? Esses casal que é quase um megazord, né? Como diriam nossos amigos Telo e Rodrigo, né? Que viraram uma pessoa só já. Pois é, mas se tem alguém nessa podosfera que é mais casal do que eu e você, é você e o Du que está aqui. E aí, Du, tudo bem? E aí, tudo bem? Nossa, quanto tempo. Só ouvir o Basso falando já deu nostalgia dessa abertura aí. A nostalgia já saiu da porta do meu cérebro, assim, no andadorzinho dela na hora, tá ligado? Ai, cara, que pena que não tem nada de adaptação, né, do Divertidamente, né, pra gente poder gravar também. Pô, seria um bom pra gravar. Alguém pode escrever um livro aí, vamos lá, gente. Alguém faz uma HQ do Divertidamente, alguma coisa só pra entrar na pauta pro Perdidos. Fanfic conta? Deve ter alguma. Puxa, aí eu não sei, preciso consultar aqui depois a Domênica, ver o que tá no estatuto, se pode fanfic e entra como adaptação. Vou pensar, gente, vou pensar com carinho. Mas não é sobre Divertidamente que falaremos hoje, infelizmente. É sobre a finalização de uma série que tá vindo aí desde 2019, que é Umbrella Academy, que nós tivemos aqui no ano de 2024 o encerramento dela na 4ª temporada, e vamos falar somente dessa 4ª temporada, tá bom? Existem já episódios sobre cada temporada no Perdidos na Estante. Vou até aproveitar aqui nessa abertura e falar, as temporadas estão nos episódios 30, 195 e 198 do Perdidos na Estante, a primeira, a segunda e a terceira temporada, respectivamente. Se você quiser saber as opiniões sobre essas temporadas, vocês vêm nesses episódios, porque aqui falaremos apenas da 4ª, não é mesmo? Falaremos apenas da 4ª e a gente já te adianta aqui, ouvinte, que você tem que ter assistido a 4ª temporada, porque é uma season finale, como o Basso falou. Então a gente pode sim comentar sobre o que aconteceu nas outras temporadas, mas com certeza a gente vai comentar sobre o que aconteceu na 4ª e sobre o final mesmo da série. Então ouça sabendo que os spoilers estão liberadíssimos, não é não, senhor Eduardo? Mantendo a tradição aqui do Covil, já que tem os integrantes, né? Spoiler liberado. Todo mundo morre no fim. Pronto, é isso aí. já começou, olha isso. só. É bom, igual, tal qual, né, o livro do Leonel Caldela, né, o Inimigo do Mundo, quando eu pedi pra ele, faz um resumo pra mim, e fala assim, todo mundo morre no final. Que bom, parabéns. Aqui, fazendo a tradução do clube de livros e dar spoiler, inclusive, das obras que não estão sendo discutidas. Essa é tradição o nome. Tradição nossa, muito bem. Então vamos lá, então, para o nosso episódio. Mas antes do nosso episódio, temos o nosso momento do beijo, que nós iremos mandar, então, beijos para pessoas ou entidades ou feitos ou organizações, não sei. Fica a critério de cada um, é livre. Outra consulta pro estatuto aí para ver, né, do Perdidos na Estante, ver se tem alguma coisa falando. Queria mandar já um beijo, né, tipo, muito grande, que eu acabei citando aqui, pros nossos companheiros Telo e Rodrigo, que são lá do Mais Um Podcast de Casal. Ouçam esse podcast, é muito interessante deles, é sobre a vida dos dois. Mesmo que vocês não conheçam eles, tem coisas, assim, engraçadíssimas de vocês estarem ouvindo ali nas discussões que eles têm de casais. E desejar boa sorte pra eles nessa casa nova, que eles estão se mudando agora na correria. Eu já tive uma correria dessa, já de ter que... Em um mês, parabéns, você precisa mudar de casa, entendeu? Que bom que deu tudo certo pra eles, já estão mudando pra uma casa nova. E você, Dô? Quem que você manda beijo hoje? Bom, eu vou mandar 3 beijos
beijos hoje, porque no meu estatuto, entendeu? Eu mando quantos beijos eu quiser. Eu preciso lembrar, né? Ela é o estatuto dela. Eu sou o estatuto meu. E o primeiro beijo que eu vou mandar é pra Aline Bergamo, que é uma queridíssima, fofíssima, que gravou comigo os episódios sobre a segunda e a terceira temporada de Umbrella Academy. E hoje, antes de gravar esse episódio, depois de ter assistido o final da série, eu fiquei pensando, será que ela gostou? Não sei. Aline, você gostou desse final? Porque a gente tava com medo, tá? Quem voltar lá e ouvir o episódio vai perceber que a gente tava com medo, e a gente mantém a fala de que o Five só tem uma roupa. Ele só usa a mesma roupa. Gente, ele não toma banho, não é possível. Ele só usa o mesmo terno do primeiro episódio ao último, entendeu? Do início do mundo ao fim. Considerando, né, americanos, né, bem possível que ele não tome mesmo. Ai, Jake Gyllenhaal, o trauma da minha vida. Ou ele Enfim. é tipo a Mônica, que abre o guarda-roupa e tem todos os terninhos iguais, né? Mas não é possível, ele viaja pra outras dimensões? Vai ter o guarda-roupa lá? Fica aí um questionamento. Esse terno é a única constância do multiverso. Pois é, e por falar em multiverso, o pessoal que ouve aqui o Perdidos já sabe que no episódio 301 a gente falou sobre Matéria Escura, que também fala sobre esse conceito, né? O Perdidos caiu numa onda de séries de conceito de multiverso, né? Sem querer, foi o que aconteceu. E lá no Spotify, na ferramenta de comentários, um ouvinte nosso chamado Rafael deixou um comentário super bacana falando que ele gostou do livro e defendendo o ponto de que a escrita talvez seja, com muitas aspas que ele colocou no comentário, fácil, justamente para tentar diluir a complexidade do tema, né, que é a matéria escura e outros temas que são abordados de física quântica. E ele deu uma opinião também do porquê que ele acha que a série Matéria Escura optou por ser, né, um homem em busca da versão dele mesmo, atrás da esposa e do filho, enfim, da família. Eu concordei com ele lá, respondi, então fica aqui um beijo pro Rafael e uma dica para quem ouve a gente também deixar comentários sobre este episódio de Umbrella Academy. Pode ser no Spotify, pode ser no nosso Instagram, fiquem à vontade. E para fechar, porque eu falei que eram 3 beijos, eu vou mandar um beijo pro Adrian, lá do podcast Comentaristas de Portal, que é um querido, de vez em quando eu apareço lá, e ele ouviu o nosso episódio Top 6 adaptações de séries que foram canceladas, e ele chegou pra mim e falou assim, esse episódio ficou maravilhoso. O povo adora que a gente fala mal das coisas, né, e fofoca. Então, Adrian, ó, um beijo pra você, bora gravar junto, cola aqui no Perdidos também. E aí, Du? Você vai beijar quem hoje? Olha, eu ia mandar beijo pra outra pessoa, mas agora eu vou ter que mandar pra Tenebra, porque ela tá miando aqui na minha porta. Então o beijo vai pra Tenebra, tá? Pra ela ficar mais calma ali fora. Muito bem, então vamos pra discussão mesmo do episódio? Bora lá. A quarta e última temporada de The Umbrella Academy estreou na Netflix em 8 de agosto de 2024 com 6 episódios. Com uma temporada focada em explicar pontas soltas da trama, voltamos para os nossos umbrelinhas em suas vidas cotidianas chatas e comuns, sem poderes, até que uma nova ameaça surge no mundo. Será que eles serão capazes de salvar o mundo mais uma vez? Quais são os segredos dessa família? É mesmo o fim da série ou será que tem mais? Se por acaso você chegou aqui de paraquedas, saiba que Umbrella Academy é uma adaptação de uma graphic novel feita pelo queridíssimo... Como é que é o nome do carinha mesmo? Gerard Way, me liga, Gerard. Assim, o Sterling tá ocupado fazendo That Was Us, você pode me ligar se você quiser, tá tudo bem. Meu Deus do céu. E que começou a ser adaptada pra Netflix em 2019. Teve uma ótima primeira temporada, muita gente gostou. Nós, inclusive. A segunda temporada não foi tão boa quanto a primeira, mas ainda se manteve. Interessante. A terceira temporada teve só o primeiro episódio sendo maravilhoso, que nunca mais teremos uma batalha de danças. Meu Deus, é maravilhosa essa cena! E acaba a temporada ali. E agora a gente vê então essa quarta temporada, que é a última temporada, que inclusive é uma temporada mais curta, só tem 6 episódios. Ela faz daí o encerramento da série, encerramento mesmo, sem chance de continuações nem nada. Grande parte do plot da série é tentar impedir o fim do mundo, que invariavelmente acaba acontecendo com as ações dos 7 personagens que compõem ali a
Umbrella Academy, os 7 filhos, né, entre muitas aspas, do Hargreaves, que são agora, né, Victor, Luther, Diego, Allison, o Klaus e o Five. E aí depois teve uma adição agora na 4ª temporada do Ben, que retornou, e da Layla, que também foi uma adição, acho que da 2ª ou 3ª temporada, agora não lembro. Então a gente tem eles aí, né, tudo mais. A última temporada terminou com eles não tendo nenhum poderes e indo para uma outra linha temporal, porque, como o Domênica falou, essa série trabalha com a ideia de multiversos, de linhas temporais, e se você tem alguma dúvida, vai assistir a série lá, Ruim do Loki, que eles explicam melhor sobre isso. E mais que tem a linha sagrada, porque nessa aqui também, né, tem a linha sagrada, né, a linha correta, e outras linhas que foram ramificando da correta. Então a gente tem essa 4ª temporada começando aí a vida comum e boa deles, né? Tipo, todos eles ali sem poder e sem nada, até que eles arrumam um jeito de retomar o poder logo no primeiro episódio, e aí a gente vê a grande discussão que é de novo indo atrás de mais uma pessoa que parece que ela é a coisa mais importante, que é a Jennifer, né, que tava no episódio, os cultos, tudo mais, assim, e aí tem várias coisas pra gente discutir. Tem, acho que, um grande plot principal nessa temporada, que acho que a gente já pode puxar por ele pra gente falar tudo o que a gente achou, que eu acho que é a ideia de que existem cultos de pessoas que acreditam em outras linhas temporais e acham que a vida delas é uma merda porque elas estão na linha temporal errada, e eles estão buscando uma maneira de fazer a purificação, que seria retornar para sua linha do tempo original, para sua realidade paralela alternativa correta, que é através da busca pela Jennifer. A gente podia conversar primeiro sobre esse plot, tipo, no geral, né, que vocês quiserem falar aqui, que vocês acharam dessa ideia desses grupos, né, que seriam os Keepers, mas existem várias variantes, ficou redundante, mas existem variantes desse culto e dessa ideia de passar por lá e de conseguir encontrar essa método de purificação e tudo mais. O que vocês acharam desse plot geral? Pera aí, eu tô confusa. Aonde que existem várias variantes da variação dos Keepers? Não, existe um grupo original, acho que dos Keepers, que é com o Jean e a Jeannie, mas parece, eu não entendi se são filiais do mesmo culto ou se são outros tipos de culto, até que o Five tá investigando, né, e ficam falando, aí eu fiquei um pouco na dúvida se era tudo a mesma coisa ou se eram várias vertentes desse culto de pessoas que acreditam que estão em outras linhas temporais erradas, né. O que eu tenho entendido é um culto só. O que deixou o Five perdido no rolê é que o chefe dele fazia parte desse culto, assim como boa parte da galera da CIA. Então, ele tava investigando, mas não tava, né? Ele achava que tava investigando. Tanto que a piada do Diego com o Luther é que o Luther descobre o negócio que o Five tava lá há anos, o que também eu achei, assim, muito chato com o personagem do Five, porque ele era pra ser o esperto da galera, mas tudo bem. Descobre em que meia hora lá dentro da CIA, ele descobre que o cara tava no culto já. Mas é um culto só. Pelo menos pra mim deu a entender que é um culto só. Também entendi que era um culto só. Tipo, ele tem várias filiais e tal, mas um só. Eu nem sei se ele tem várias filiais, porque a gente tem que lembrar que The Umbrella Academy passa em alguma realidade do qual a gente não conhece as tecnologias. A gente sabe que eles têm televisão, por exemplo, mas eu fiquei pensando, se eles fossem na nossa realidade, o que seria impossível nessa 4ª temporada, né, já que eles já foram para várias realidades paralelas, eu fiquei pensando, cara, como é que essa galera se une, né, fora daqueles encontros? São panfletos que são entregues? É a galera que acredita nisso e acaba cooptando pessoas que também acreditam nisso em conversas particulares, levando para essas reuniões, sabe, num esquema meio de pirâmide, assim, né? Renode, né? Isso, sabe, se é alguma coisa assim, ou se seria, por exemplo, uma coisa de Deep Web, se fosse na nossa realidade, sabe, me pareceu que, na verdade, é muito maior, porque sai daquela cidadezinha onde o Five estava, junto com a Layla, junto com o Diego, e cidadezinha aqui eu tô, né, enfim, exagerando, mas é só pra gente ampliar, porque eles viajam também entre cidades. Por isso que dá uma sensação de que talvez tenha várias filiais. Eu não acho que tem filiais, porque todos eles respondem a Jean e ao Dini. Então não podem ser várias filiais, né? Eu acho só que é um bando de gente que acredita na mesma coisa e que caiu num culto e o negócio saiu de controle, né, em questão de número. O que vocês acharam da saída desse plot? Porque assim, é um bando de gente que a gente
gente entenderia como teórico da conspiração. O problema é que a teoria da conspiração deles não é porque é real. Então... Existem realmente várias linhas paralelas, né? Sim, o que eu fiquei pensando muito, né, e eu acho que é esse o problema, porque quando a gente fala de cultos, eles pegam uma ideia simples, né, e que parece absurda, mas que em algum momento pode ter alguma coisa que pareça. E eu acho que a série, ela dá uma explicada da onde que depois eles começam a ter as provas reais de que outras realidades existem, né? No primeiro episódio eles já têm essas provas, porque começa a abertura com a Jean e o Dean conseguindo itens de outras realidades. Mas eles não têm contato, por exemplo, com a Allison. Eles não são amigos próximos da Allison, e aí eles encontram uma fita onde a Allison fez muito sucesso em outra realidade. Entendeu? É isso que me chamou a atenção. Mas no último episódio é explicado, né, que esses itens acabam vindo para essa realidade que eles estão por causa do lapso lá que eles fizeram nas linhas do tempo. Então eu gosto dessa interpretação que você coloca aqui, olha, minha vida não tá sendo boa, não tá dando certo, porque na verdade eu não sou daqui, eu deveria estar em outro lugar. Eu achei uma coisa bem interessante. E nesse aspecto eu acho que a série faz um trabalho muito bem feito de deixar bem claro que assim, essa galera é perigosa, sabe? A ideia deles não é correta, não sigam esse caminho. A ironia, né, é que dentro de Umbrella Academy, às vezes os vilões, eles acabam tendo razão, né, num sentido lógico, e sim, eles estavam certos, realmente, não que eles estavam na linha errada, porque tem isso também, né, eles estavam teoricamente na linha correta, que é a linha deles, mas eles sabiam que existiam outras linhas temporais, então é bem interessante, assim, esse movimento de entender isso. E tanto no fim, o que eles queriam fazer de juntar todas elas, do grande... qual que é o termo? Purificação. Era o que tinha que ser feito e é o que foi feito. É como terminou. Eles tentarem impedir, era inútil porque ela ia acontecer e era o que tinha que acontecer. Só não sei se isso aconteceu em todas as outras. Bom, tecnicamente sim, né? Porque aquele ponto dentro do metrô é meio estranho o restaurante nessa ideia, né? Tipo, nenhum 5 tinha tomado a atitude que o 5 que a gente tá acompanhando tomou. Essa parte que eu acho interessante, isso que o Du falou, é de que, no final das contas, eles queriam fazer o que tinha que ser feito de verdade, né? Então era uma cambada de gente lunática e perigosa e assassina, apesar que o pessoal da Umbrella Academy também, eles são, assim, eles não têm remorso nenhum em matar uma galera. Pois é. Eu não me lembro se as outras temporadas eram tão gore. Essa, assim, desmembramento e decapitação foi troco de bala. E, de novo, né, eu acho engraçado como sempre acaba aparecendo uma nova pessoa com poder. Porque a gente teve, na segunda temporada, a Layla e outras pessoas que a gente percebe que também receberam poderes que ficaram escondidas, do Hargreaves. Na terceira, a gente vai para os Sparrows e aparece coisa. E agora tem essa Jennifer, né, que tá no show de Truman, que eu gostei muito. E, aliás, é um plot que eu gostei porque a ideia que você tinha inicialmente é que ela tava presa ali. Primeiramente ela tava escondida ali, depois você descobre que ela tá presa porque é todo mundo dos Hargreaves que está ali, tipo, num show de Truman fazendo pra ela. E depois você descobre que eles estavam prendendo ela não por uma coisa, mas era pra proteger todo mundo, né? Essa sacadinha de que é uma coisa é outra, não volta na mesma, não é outra, com a ideia da Jennifer, eu gostei. Cara, eu tava pensando ainda se era confuso pra ela nesse naipe, pra gente nesse naipe, imagina pra menina que não tem a visão que a gente tem, né? A loucura que foi descobrir aquilo. A única coisa que eu fiquei na dúvida, ela tinha poder? Ou o poder dela era só encostar, no caso, no Ben ali e criar o apagão? Não, ela tem o poder. Esse era o poder dela? Isso é um poder? Mas ela precisava estar em contato com algum deles, né? Ela não podia fazer isso sozinha. O que eu entendo do papel da Jennifer nisso tudo é que ela é também uma descendente da Abigail, né? Que é a esposa lá do Hargreaves, do pai. Então, ela tem também a calêndula dentro dela, só que a calêndula dentro dela tem esse poder e essa função de destruir mundos. E aí, é interessante a gente pensar no quanto que nessa temporada, quando a gente pensa, poxa, a Jennifer estava presa numa cidade, numa realidade, né, completamente ilusória, tal qual Truman no show de Truman. Jovens, assistam o show de Truman, se vocês não estiverem entendendo o que a gente tá falando, é um filme muito bom. E aí, de repente, a gente descobre que o Hargreaves estava, na verdade, protegendo o mundo, coisa que ele sempre quis fazer, né? Em todas as versões dele, ele tenta salvar o mundo de alguma forma. E a doideira é que tudo sai de controle porque a Abigail decide utilizar os filhos dela, né, as calêndulas, pra falar:
seguinte, cansei, vou destruir o mundo. Sabe? Então, eu acho que tem uma virada aí, existe uma certa... Me parece que eles fizeram uma redenção do Hargreaves nessa temporada, sabe? Com essa ideia de tentar salvar o mundo. Tentaram muito, inclusive eu acho que teve muito forte essa ideia com o próprio Victor, né? De colocar em pratos limpos, né? A relação toda dele com o pai, e aí ele tentar agir de uma maneira diferente. Então, assim, eu acho que teve muito disso nessa temporada. Não sei por quê, porque o pai deles acho que sempre foi um cara detestável e sempre funcionou sendo detestável. Não sei por que tentaram mudar isso agora. Porque eu acho que o arco dele, do Victor, precisava desse reencontro do pai. Ele era o que tinha mais problema com o pai desde a primeira temporada, era o que era o excluído pelo pai. Então eu acho até a road trip deles ali funciona bem. É uma das poucas coisas que eu gostei nessa quarta temporada, inclusive. Porque eu acho que foi o único personagem que teve um encerramento. Ele precisava desse fechamento pro arco dele. Eu acho que trouxe, eu não achei meio jogada essa mudança do pai, apesar de ser outro pai, né, não era o pai dele, ainda assim era um, então eu achei que acabou ficando legal isso. Concordo muito com o Du, vou nessa linha também, mesmo porque se a gente for parar pra pensar, todos os irmãos, eles têm as suas soluções, né, dos seus principais issues, né? A Alison consegue se acertar com a filha, o Klaus consegue ficar limpo, o Diego consegue ter uma família, o Luther consegue se livrar dos poderes dele, que era uma coisa que ele não gostava, e ele consegue ficar próximo dos irmãos, porque ele ficou lá na primeira temporada inteira, lá na Lua, lembra? Então ele consegue estar aqui na Terra. O Ben é um personagem que a gente não conhecia, a gente só vai conhecer quando ele chega nos Sparrow, né, nessa versão que ele é insuportável na temporada anterior. Nessa também. Ô, cara chato, meu Deus do céu. Ele é muito chato, né? Ao mesmo tempo que a gente não conhece, né, nada do Ben, porque o Ben original morre, e aí a gente tem o quê? Para o público, a gente tem a solução do grande mistério da morte do Ben. Então, o arco do Ben também acaba, e eu acho que a gente já vai falar disso, a gente pode comentar sobre isso, mas eu acho que o Du tem um ponto muito importante aí quando ele fala, olha, o Victor, ele tinha um daddy shoes, assim, gigantesco, né? E ele consegue se acertar. Não que os outros não tenham, né? Ele só tinha, acho que talvez o maior. É que eu acho que o problema dele é esse, entendeu? Ele queria que o pai dele reconhecesse ele. Os outros até conseguiam lidar com a ausência do pai, mas eles tinham outras coisas que eram mais importantes. Entendeu? Tal qual também, o Victor não fica parado só conversando com o pai a temporada inteira, né? Ele age, ele tenta se colocar lá, ele tenta solucionar o problema, ele tenta salvar o Ben. Então, ele também tem ações importantes. Aliás, tem um grande destaque, eu acho que até pro Victor nessa temporada. Sim, tem sim. Ele ocupa muito tempo de tela, né? Ele ocupa muitas ações também. Será que é porque o Elliot já é um ator mais conhecido que os outros, aí por isso que uma galera dá mais destaque? Porque ele tem bastante destaque, né? Pode ser isso, mas eu ainda acho que cai muito... Eles fizeram só 6 episódios e era a maior ponta solta da série até então, esse problema do Victor, dele se encontrar. Eu acho que talvez meio que foi a espinha dorsal da série, sabe? É talvez por isso que ele teve mais esse foco. Pelo menos foi a impressão que me passou, não sei. E é um personagem que eu gosto. Queremos te mostrar uma coisa. Provas de que o mundo em que vivemos é uma baita de uma farsa sem sentido. Falando em amarrar pontas, a Dor já citou, acho que a gente pode também puxar a questão da própria amarração de pontos, que era a grande mistério da morte do Ben. A gente teve então a explicação. Vou falar pra vocês assim, tirando a ideia toda que eu achei retirada do orifício, que foi a Jennifer, que essa de verdade, esse é o grande, pra mim é o grande furo, é a história toda da Jennifer, é o grande furo de tudo. Eu achei a solução pro negócio do Ben interessante, porque sempre foi um mistério que tinha acontecido com ele. Ele sempre falava aquele discurso de foi um dia terrível pra todos nós, não foi culpa de ninguém, ao mesmo tempo foi culpa de todo mundo, né? Foi uma morte terrível, ele era o melhor de nós, ele morreu e a gente não consegue falar sobre isso. E sempre ficou esse grande mistério, e aí você descobre que era um grande mistério porque tinha feito uma lavagem cerebral em todos eles pra eles esquecerem do que aconteceu. Então, deu uma explicação. Não estou dizendo que é uma explicação necessariamente boa, meu Deus. Mas assim, tem uma explicação dentro da série que faz sentido sobre o porquê que até então não tinha sido contada a história do Ben. E eu acho, sabe uma coisa interessante que eu acho da forma como a série colocou, assim? Talvez vocês não vão gostar muito do que eu vou falar, tá? Mas tô pensando aqui enquanto proposta, né?
do audiovisual de possibilidades de interpretação. Quando a gente vê aquele grupo de irmãos que não são irmãos, né, consanguíneos, mas fazem parte de uma equipe, são crianças que têm superpoderes e tiveram a vida destruída por um pai super opressivo, e nenhum deles consegue falar sobre a morte trágica de um irmão do qual todos eles se sentem culpados, isso dá pra gente uma camada de que todos eles são uns grandíssimos cretinos e que eles estão escondendo algo da gente enquanto espectador muito grande. E aí, quando você vê que eles, na verdade, estão nesse sofrimento, né? Estão porque eles se sentem realmente culpados. Mas é porque eles não se lembram. Eu acho que é esse momento onde a gente tem dimensão de quem é o Hargreaves de verdade, sabe? Porque não é que eles não são pessoas menos ruins, tá? Porque eu não vou falar que eles são bons, não, porque eles não são boas pessoas. Mas eu acho que isso dá uma oportunidade de a gente tirar um pouco o peso, assim, de um lado sombrio deles e colocar talvez o peso do lado sombrio em coisas que eles fazem, né? Que são as matanças, né? As aventuras deles, né? A destruição de mundos e tudo mais, sabe? Então, eu achei que foi uma justificativa bem interessante pra mim, assim, ok, é a melhor do mundo? Olha, gente, não sei, né? Mas, assim, pra mim foi suficiente, entendeu? Eu não achei desonesto. Pelo contrário, falei, tá, faz sentido. Ninguém sabia. Ok, né? Agora, concordo com você que isso só apareceu agora porque a Jennifer, né, foi tirada do nada, do Neida, do absolutamente Neida, e ela aparece aqui, Sim. né? A sensação que eu tive é que eles nunca iriam explicar isso, mas como eles tiveram que fazer uma última temporada, eles falaram, não, vamos dar uma explicada nisso aqui, o pessoal às vezes tá perguntando, a gente precisa jogar a Jennifer aqui, criar um plot principal pra eles lutarem, o que é melhor, vamos destruir o mundo. O Ben a gente não fez nada com ele, então vamos criar aqui um background de por que ele morreu. Não sei, me pareceu muito isso. Tipo, a gente precisa fazer a última temporada, que estão pedindo, ficou chato ali, a gente podia ter posto 5 minutos a mais e mostrado eles vivendo a vida deles sem poderes, e terminava bem, mas vamos fazer mais uma, precisamos de dinheiro. Quem aí não tem uma história bem contada? Ben, vamos usar isso? Vamos contar por que ele morreu? Por que ele morreu? Eu acho que foi isso aqui, ó. Bota essa menina, se os dois se encostam, eles viram o zumbi de The Last of Us e destrói o mundo. Pelo menos foi a vibe que me passou. Não sei, eu não senti essa profundidade toda, não. Me pareceu muito uma desculpa pra ter a última temporada, sabe? Eu concordo com você. Na única parte que eu concordo com você dessa fala é que eles só explicaram porque era a última temporada e eles decidiram amarrar todas as pontas soltas. Pode ser que as pontas soltas não ficaram amarradas de maneira satisfatória, mas eles deram uma última explicação pra tudo. Eu não achei zoado a explicação daí do Ben. Pra mim fazia muito sentido. Como a Dor falou, parecia mesmo uma coisa que o Hargreaves faria, sabe? Olha, fez uma merda gigantesca porque não é diferente do que ele já fez o próprio Victor, que basicamente foi isso, né? Tipo, porque o plot da Jennifer é o plot da Vanya, né? É uma das muito poderosas, e aí foi contada uma mentira pra ela que ela não tinha poder nenhum e segregado ela dos demais. Por quê? Porque se alguma vez ela desenvolvesse os poderes dela, ela destruiu o mundo. A Jennifer é o mesmo plot, mas com esteroides, né? Porque ela não vai destruir só o mundo, ela vai destruir o universo. Não só o nosso, como todas as outras linhas, só vai manter a original. Ela vai destruir não só o mundo, como todos os outros mundos, com exceção de um. Tecnicamente, também foi criada por causa deles, né? Então, beleza. Vai resolver o problema dele. Isso. E a ideia desse negócio cíclico, né? O problema começou com eles, o problema só vai terminar quando eles também terminarem, né? Então, clichêzaço, um pouco brega, mas tipo, beleza. Eu acho que ainda é uma explicação. E a do Ben daí, tipo, no meio de tudo isso, o Hargreaves já fez isso com uma vez, com um dos filhos. Pra mim não faria... Não me parece nada zoado ou retirado, tipo, do nada, ele ter feito isso de novo com outros filhos dele, que foi feita a lavagem cerebral, de fazer ele esquecer o que tinha acontecido com o Ben. É que eu, por exemplo, não acho que foi tirado ou que ele não faria isso. O que eu acho é que, assim, eles não tinham planos de contar essa história até ter certeza que essa foi a última temporada e falaram, precisamos de um motivo pra última temporada. Nunca contamos a história dos 6, vamos lá. Eu acho que é mais nesse sentido do que qualquer coisa. Mas qual que é o problema de... Eu acho que isso podia ter sido construído melhor, entendeu? Menos jogado. Foi isso que eu quis dizer. Construído melhor, sim. Parece que eles tinham plano de fazer, sei lá, até a 5ª, 6ª temporada, viram que a 3ª já foi fraca, falaram, não vamos nem fazer, mas o pessoal começou a insistir, vamos dar um final aí, vamos então contar meio que essa história. Me pareceu isso, entendeu? Mal construído também achei que foi. Não acho um problema, você, só foi feito porque era a última temporada. Sim, só vão amarrar as pontas todas no fim.
fim, né? Não sei, o que você acha, Dô? Olha, considerando que o Ben foi uma surpresa que a gente teve na terceira temporada, né, que é quando tem os Sparrows, e particularmente eu acho a terceira temporada mais fraca de todas elas. Eu sei que o pessoal não gostou da quarta temporada por causa da resolução final da série. Isso é uma outra história, e eu entendo, ok, tamo junto. Só que eu acho que a terceira temporada ela foi tão sofrida, e aquela história assim dos Sparrows pra explicar o multiverso não fez sentido nenhum, gente. Então eu também acho que eles pegaram a história do Ben, porque faltava isso. Não acho que foi a melhor construção, mas pra mim tá ok, sabe? É que a quarta temporada, ela já pressupõe que a gente assistiu as outras, a gente já entende aonde a gente tá. Então eles não explicam nada. O que a gente sabe é aquela luzinha que saiu do planeta do Hargreaves lá não sei quando. Que só ganhou também esse nome agora que você falou aí, tipo, agora. Agora se chama Calêndula, isso, né, foi retirado deles que a gente viu lá no final da terceira temporada, por isso eles se tornaram pessoas comuns, mas aparentemente, né, em outras realidades isso também foi tirado deles e conseguiu ser aprisionado, e se eles engolirem vai voltar o poder deles, sabe, é umas coisas assim, meio fantásticas e meio estranhas, né, mas ok. O que eu acho que é mais jogado de tudo é o que é a Jennifer. Entendeu? Porque sim, a Jennifer, ela é também uma filha da Abigail. Dá a entender que sim, né? Que eles têm todos a mesma idade, mais ou menos, ali, né? Então, eu fiquei muito na dúvida, assim. Fiquei na dúvida porque, inclusive, me parece que a Jennifer, ela faz um papel ali de contramedida a todas as outras calêndulas, entendeu? É quase como se, olha, essas crianças têm esses poderes, mas tem uma outra que é uma outra, sei lá, vacina. Tipo um plano de contenção. Isso, tecnicamente, entendeu? a outra é o Durango, não é a Calêndula, tá? Ela criou o Durango. Isso, Durango. Eu tava tentando lembrar o nome do Brigada, Durango. Então, assim, ela não é uma calêndula. Ela é filha da Abigail ou não é? Eu acho, tá? Quando chega lá no último episódio, a gente tem a Abigail tendo uma DR que não tem explicação nenhuma do porquê que ela tá fazendo tudo que ela fez, e que me fez parar e pensar que talvez a Marvel tenha feito um bom trabalho com o Thanos, porque pelo menos tinha alguma lógica no que estava sendo dito, né? Por mais que era uma lógica errada, existia ali uma pegadinha, né? O que a Abigail falou ali não faz sentido nenhum. E a gente pode tocar nessa discussão deles, se vocês quiserem. Quando a Abigail, né, morre, me parece que ela libera tudo, né? As calêndulas e... Como é que chama, do que eu esqueci? Não é Durango, como é que é? É Durango mesmo. É Durango, nossa, a gente é muito feio. E libera também, né, o Durango, que é essa coisa que... Olha o termo, chama purificação. Então vai tirar, né, as calêndulas daquela realidade, né? Só que a própria série, ela te dá uma coisa e na prática ela faz outra, né? Fica uma coisa meio estranha, assim, porque fala que Durango tem o poder de destruir o universo inteiro. Não destrói o universo inteiro, destrói as linhas temporais que são inadequadas à linha principal. É o multiversos, na verdade ela destrói vários e vários universos. Basicamente o mesmo plot do Loki, né? Existe a linha sagrada e as ramificações são as linhas erradas, entre muitas aspas. Então me parece que é mais um plano de contenção mesmo, sabe? Que a Jennifer é. Só que ela é colocada ali, e eu acho que tá certo a série de colocar dentro de 6 episódios só. Uma coisa que eu reclamei muito no episódio do Perdidos que eu gravei com a Aline sobre a terceira temporada é como que ela é longa, não precisava de 10 episódios, não tinha material. Então acho que essa T6 está ok, só que aí o peso de tá ok, a gente tem a história do Ben corrida, a história da Jennifer que não é explicada, que ela é um Durango, a gente só tem que entender que, olha, ela pode destruir universos, entendeu? E assim vai. Mas eu acho que ela é um plano de contenção que também vem desse mesmo ser que é a Abigail, né? A quarta temporada de The Umbrella Academy entrega o que prometeu: o final da série. O problema é que isso gerou revolta entre muitos fãs e não foi pelo encerramento da série, e sim sobre como ele foi feito. A crítica de telespectadores massivamente detonou o final da série, considerando-a como uma das piores de todos os tempos. A decisão, caro ouvinte, é que é você quem decide.
Bem, então já que a gente tá falando bastante disso, vamos falar já então realmente da finalização da série, da explicação de tudo, né? Começando por essa última coisa que a Dô falou, que foi a liberação das coisas pela Abigail, né? Que é a essência dela que foi compartilhada no nosso universo pelo Hargreaves. Inclusive é uma cena do quadrinho. O quadrinho começa com isso, né? Começa com uma luta de lulas intergaláctica num ringue e com a visão de você vendo o cara lá no dirigível espalhando esses pontos de luz pelos céus. Que aí depois vão tocar pessoas, as pessoas vão ficar grávidas e vão dar luz pra essas crianças. Inclusive achei legal porque isso foi uma certa referência direta aos quadrinhos. A série em si presta pouquíssimas homenagens pro material oficial, né? Que a partir da segunda temporada, basicamente, já não tem quase mais nada, né? Ai, gente, é porque assim, tem muita loucura na HQ, sabe? Eu nunca li o quadrinho. Então, aquele hotel que a gente vê, sabe, na segunda temporada, se eu não me engano. Na segunda ou na terceira que tem um hotel? Terceira. Então, na verdade, a função dele é ser um lugar onde as pessoas ficam presas no tempo, que me parece ser muito parecido com a ideia do que depois é representado pelo Five no restaurante. No metrô, né? Isso, no restaurante do metrô. A galera viaja no espaço, sabe? O Luther e o Five são irmãos gêmeos. Tem umas loucuras, assim, muito absurdas, assim, no quadrinho. Então, eu acho que eles precisaram trazer um pouco mais próximo de uma, com muitas aspas, realidade, pra deixar aquilo menos esquisito. É baseado em... Eles pegam os personagens e o plot principal e faz uma releitura, quase, né? Sim, eu entendo a parte da adaptação. Inclusive, Vanya se transforma literalmente em um violino. Então, sabe? né? E ali não é, ali ela parece só de roupas brancas tocando violino, quer dizer... Eu sei a adaptação, mas assim, tô falando que mesmo assim pararam de referenciar há muito tempo. E isso foi uma sinalização que eu achei legal pro material oficial. E a explicação toda, de verdade, eu não achei ela uma explicação sem pé nem cabeça, assim, não. Entendeu? Assim, vou falar, a explicação da questão das linhas temporais e o que eles fariam pra consertar isso. Pra deixar bem claro, porque eu concordo com a Dô que a explicação da Abigail não faz sentido nenhum, sob nenhum ponto de vista. Não consigo entender como é que fizeram aquilo, mas a ideia toda que eles têm de que a gente vê nas outras temporadas, eles tentando impedir a destruição do mundo e invariavelmente ao tentar impedir eles acabam causando. E eles ficam nesse ciclo de tentar impedir, vão pra outra realidade, na outra realidade eles tentam impedir, acaba causando de novo e eles estão pulando pra realidades e toda vez que eles ficam nesse eterno ciclo de estou tentando impedir o apocalipse e invariavelmente eu causo o apocalipse e a destruição daquele mundo e aí pra isso eu pulo pra outra linha que vai fazendo isso e, né, ad eternum. E eu achei interessante assim que finalmente a série colocou, falou assim, cara, a culpa toda é porque vocês existem, né? Então, vocês estão causando isso. Não é que vocês vão tentar impedir o apocalipse se ele acontece. Ele acontece porque vocês estão tentando impedir ele, né? Então, por quê? Porque vocês estão fazendo essas ações, né? Vocês são variáveis que não deveriam existir no universo, porque eles foram incluídos através do Hargreaves depois da morte da Abigail, e o jeito do universo de lidar com essas variáveis que não existiam, que foi acabado de ser criada, foi fazer diversas linhas temporais, diversos infinitos universos, para poder lidar com essas ramificações das decisões todas que foram tomadas por essas criaturas que não faziam parte dele. Então, a única maneira de que isso saísse, né, que isso parasse, de quebrar esse ciclo que tinha de tentativa e destruição do universo, seria que eles desaparecessem de lá, que eles fossem retirados de lá. É tirar o erro, né? Arranca a variável de volta da equação e ela é consertada. E assim... Esse ponto só, vocês acharam maluquice? Não fazia sentido? Esse ponto, pra mim, eu concordo com você. Fez sentido. Era o único jeito de resolver o problema. E pensando fora da série também, era o problema de resolver o fim da série, porque se eles morrem, não tem como fazer a próxima temporada, tá ligado? Ou abraça esse mundo e faz outra coisa, mas tirou as calêndulas, não tem por que ter mais desse mundo. Então, pra mim, eles conseguiram dar o final perfeito no sentido de, tipo, acabou mesmo, não tem continuação, acabou. Porque qualquer outro jeito eles iam poder jogar, perderam os poderes, eles podem recuperar, o mundo acabou, eles estão em outra linha do tempo. Aqui, não, acabou. E resolveu o problema, todas as linhas se juntam, no fim mostra aquele comercial de Testemunha de Jeová lá, né, só falta os tigres. Eu falei a mesma coisa. Pô, cara, se os caras acariciassem o tigre ali, mano, ia ser tão perfeito. Faltou um brasileiro na porra da produção pra falar, cara, coloca um tigre. Os caras falaram, por que, mano, colocar outro? Não, vai por mim.
Vai por mim, tá assim, vai por mim que vai dar certo. Pelo menos vai ter um lugar no mundo que a galera vai, isso vai estourar no Twitter, tá ligado? Tipo, pode ir. Era o único caminho possível pra terminar essa história do jeito que foi apresentado pra gente, principalmente depois do metrô e tudo mais. Eu sei que o pessoal tá reclamando do final, mas não tinha como terminar de outro jeito, saca? Igual série, sei lá, de família, que como sempre termina a série de família, todo mundo vai embora. Cada um vai pra um lugar do mundo, do país. Por quê? Porque se eles continuarem juntos, eles vão ter que continuar contando essa história invariavelmente. Então eu acho que pra mim foi isso. É que eu acho que o problema que faz as pessoas não gostarem desse final, embora ele faça sentido e a gente tem que analisar, né, de novo, que talvez esteja sendo citado dentro da própria temporada, que dá pra gente fazer uma relação entre o estar certo lá do culto, né, que vocês falaram lá no começo do episódio, olha, eles estavam certos, né? Não é que eles não eram de lá, mas existiam outras linhas temporais de fato. E aí, de repente, a gente tem a Abigail, que ela quer trazer a purificação, porque ela diz que isso é pra controlar e se vingar do Hargreaves ter trazido ela de volta à vida. Mano, tirado do rabo esse discurso, velho. Nossa, mano, não faz sentido nenhum esse negócio. Olha, honestamente, quem escreveu, melhore, entendeu? Melhore ou reedite, porque assim, não é possível que você achou que aquilo lá tinha lógica. E aí, o que acontece? Se a gente parar pra pensar, a sensação que eu fiquei foi, olha, não é que ela queria destruir o multiverso inteiro e todas as realidades possíveis e imagináveis, né? Ela queria destruir aquele lugar onde ela estava, entendeu? E aí, com isso, mesmo porque ela fala, eu vou destruir o mundo, ela não fala que ela vai destruir o universo, mas aí quando junta os poderes, né, dos membros da Umbrella Academy, e aí lá estão os 7 mais a Layla, aí eles acabam se destruindo da linha e consertando toda esse grande fio, né, da malha lá do metrô que viaja no tempo. Então você acha que não era o plano original dela? Foi um efeito colateral ela ter consertado a linha do tempo? Eu acho que foi um efeito colateral e mais. Eu acho que é isso que transforma depois o pessoal da Umbrella Academy nos heróis que eles queriam ser. Porque eles fizeram literalmente um sacrifício que manteve a ordem do tempo no lugar de novo. Uhum. Sabe? Eu acho que é isso que tá na camada. Eu tinha entendido que era o plano dela desde o início, quando ela descobriu a existência dos originais, né? Porque eles são da linha do tempo original, da linha do tempo sagrada, vamos colocar ali, né? Pra usar o termo do Loki. Porque passa-se 6 anos ali, né? 5, 6 anos que eles estão naquela linha. E aquele cara que sequestra o Victor lá no início e coloca eles na pista atrás da Jennifer, já era Abigail disfarçada do pai da Jennifer, né? Então eu tinha entendido que ela já tinha rastreado, tinha localizado eles e aí deu andamento do plano, imaginando que ia consertar a linha do tempo. Não que o plano dela era só destruir aquele mundo e aí sem querer ela causou toda a purificação que era pra ser feita mesmo. Então, não dá pra saber, né? Porque teoricamente, se o que faz as calêndulas virem pra Terra quando ela já morreu e aí o Hargreaves manda isso pra cá, e aí essas mulheres ficam grávidas lá em não sei das quantas, entendeu? Não dá pra saber quando que ele trouxe ela de volta à vida, porque assim, essa realidade onde essa Abigail fala, eu quero purificar e eu quero acabar com o universo, só existe porque ele mandou as calêndulas pra Terra. Só que quando ele mandou as calêndulas pra Terra, ela não estava viva pra ela mandar a purificação junto. E só existe também porque teve todo o rolê da 3ª temporada do hotel e ele tira as calêndulas de dentro deles pra fazer esse universo onde ela tá viva, né? Tem mais essa. Entende como é confuso? Não é bem explicado. E o Durango eu também não entendi se ela fez ou se foi só uma consequência das calêndulas. Eu gosto de imaginar que é uma consequência, porque meio que a ideia, tipo, de toda ação gera uma reação. Você tem ali um veneno ali, você tem que arrumar um antídoto junto, sabe? Você tem que... Se existir uma força positiva, você tem que fazer uma força negativa, né? Então... E aí tem uma loucura nisso tudo, né? Porque, beleza, eles sacrificam, acaba, né? Uhul. E aí, nada faz sentido com nada, entendeu? Claramente ninguém sabia o que fazer. Por quê? Porque se eles... vamos pensar só na Layla e no Diego. E na Allison. Que são os 3 que têm poderes e que eles
Aí que tá, né? Eles não deixaram de existir, gente. Acho que a pegada tá aí. Porque assim, eles... Calma, é que assim, eles deixaram de existir. Eles não voltaram no tempo lá da época antes de eles terem sido feitos. Eles deixaram de existir naquela linha em diante. Tanto que todas as linhas se juntam e daqui pra frente, imagina que, sei lá, até 1980 era uma linha só. Entre 1980 e 2024 surgiram infinitas linhas. E a partir do dia 8 de agosto de 2024 em diante, voltou a ser uma linha só. Eles foram retirados do universo, mas não voltou no tempo, sim, como se eles nunca tivessem existido voltando lá atrás. Eles nunca existiram, mas não que as ações que eles causaram não causaram repercussões até então. Por isso que os filhos da Layla continuam. E por isso que a Layla manda o pessoal, quando ela manda eles no trem, ela manda pra quê? Pra linha sagrada. Por quê? Porque a partir daquele dia em diante, a linha ia ser consertada e ia deixar de ter sido aquele apocalipse lá que estava. E eles continuaram lá do outro lado. Mas você sabe que essa linha sagrada não é a linha da primeira temporada onde a gente conhece os Umbrella Academy. A linha sagrada é a linha da primeira temporada. Não pode ser. Não pode ser, gente. Sim, eles falam isso, literalmente eles falam isso, que essa era a linha principal, entendeu? Então não faz nada sentido mesmo, não. Por quê? Porque assim, eu entendo todos os outros personagens estarem fazendo ocupações, né, e tá lá num parque andando, né, num domingo à tarde, quando a galera tá fazendo um piquenique e a filha da Laia tá soltando bolinha de sabão. Eu consigo entender aqueles personagens fazendo uma outra coisa que não é trabalhar pra linha do tempo, né, matar pessoas, tentar aprender os Umbrella Academy. Ok, são versões deles que não encontraram esse trabalho. O que eu não consigo entender é como que a filha da Allison, que não tem nenhuma ligação com nenhum parente da Layla, e os filhos da Layla, que são então netos das pessoas que estão cuidando deles, estão lá vivendo em perfeita harmonia se eles não tinham ligação nenhuma. Literalmente o que unia eles não existe. A Layla diz que os pais dela iam cuidar deles porque eles são ótimas pessoas. Ela diz isso. Cara, é só pra mostrar que terminou tudo bem, né? Porque senão, se também mostrasse o universo só com pessoas que a gente nunca viu antes, só agindo ali também, é só pra falar que no final o sacrifício deles valeu a pena, como você falou, eles terminaram heróis, eles salvaram as pessoas que eles gostavam, né? Eu acho que são licenças poéticas da finalização disso. Acho que não é um bagulho de ficção científica que tem que fazer sentido acurado, sabe? Não, eu só queria saber se ia fazer sentido isso, porque eu acho que a diferença que tá aí, que eu acho que muita gente também não consegue entender e pode causar um certo incômodo não é que eles nunca existiram, é que eles deixaram de existir, e isso é bem diferente. E foi apagado o registro de tudo que eles eram, que eles já um dia fizeram, exatamente, né? Como se o mundo inteiro sofresse uma imensa lavagem cerebral. É mais ou menos o que aconteceu, que quem assistiu dando spoiler de outras séries também. Quem assistiu o Fringe, é o que acontece com o Peter, quando eles acertam todas as linhas do tempo. Ele deixa de existir naquele universo. Então era pra ter sido desfeito todas as coisas que ele fez durante as temporadas anteriores. Não, porque ele deixa de existir e é apagado os registros deles. Mas assim, as consequências do mundo ficaram. A gente vê bastante isso, né? Tipo, Doctor Who tem isso. Tudo que mexe com linha do tempo e viagem no tempo, em algum momento eles têm que apagar alguém da memória de todo mundo. Senão não dá certo o rolê. Senão fica com furo demais. Dentro desse plot também teve o lance lá dos Fives, e aí acho que foi outro motivo de aquele lado de eles estarem naquele restaurante. Me pareceu muito o mundo dos Ricks, quem assiste Rick and Morty. A cidadela, né? A cidadela dos Ricks. É o Five churrasqueiro, o Five tagarela, né? Tipo, que conceito preguiçoso do caralho, mas tudo bem. É a mesma pessoa que tem personalidades diferentes, mas todas em algum momento da vida chegaram naquele ponto e falaram, vamos ficar aqui. Eduardo, não assista a Matéria Escura, mas assim, eu acho que dá pra fazer uma outra referência da questão de ser um restaurante que me vem muito à cabeça, porque essa temporada também a gente não falou sobre isso, mas é o show da 1001 referências nerds e geeks, né? Assim, de cultura pop, tem muita referência, isso é muito legal. E na hora que ele entra lá, pra mim, eu falei, é como se Rick e Morty tivessem encontrado o restaurante no fim do universo. Entendeu? Porque ele literalmente está num restaurante que literalmente está no fim do universo, sabe? Que é o começo do universo, sabe? Então assim, pronto, spoiler de outra obra. Então assim, né? Eu falei, cara, mas assim, olha, gente, vocês podem não ter gostado. Eu adorei, tá? Eu adorei porque eu acho que... é porque o ator do Five é muito bom. Ele é ótimo, muito né? Bom. Ele é muito bom. E assim, ele segura a Umbrella Academy
do começo ao fim, né? Assim, é um personagem que eu acho que ele é... Ele e o Klaus. Ele e o Klaus, exatamente. Eu acho que são os dois personagens, assim, que mais seguram todos eles. E nessa temporada específica, assim, ele, o Klaus e o Victor é o que segura tudo. O que é muito triste, eu acho, é que eles perderam completamente a mão da Alison. E do Luther também, né? Que ficou um grande alívio cômico nessa temporada. Né? Ele já tava sendo, né? Já há um tempo. Mas nessa escracharam, né? De ficar mostrando o cara de tanguinha o tempo todo, assim, né? Com corpo de gorila. E não faz nenhum sentido porque ele não tinha corpo de gorila, né? Ele teve o corpo de gorila porque ele teve a cabeça decepada e colou. Ele tinha super força. Ele não precisava de um corpo de gorila. Falei pra Dor isso, não faz sentido nenhum ter o corpo de gorila porque foi um acidente que colocaram o sangue do Pogo. Não fazia parte dos poderes dele, mas... Eu fiquei uma meia hora me perguntando isso. Eu falei, não, eles só queriam fazer isso. Eles só queriam pôr o corpo de gorila porque acharam que ia ser engraçado, porque ele virou alívio cômico. Pra voltar tudo como era antes, né? Mas só pra concluir a parte do restaurante, do fim do universo aí, é interessante porque daí eles falam com todas as letras que foi o Five quem criou a comissão, que era aquela agência que foi o grande problema das 2 primeiras temporadas, que era a galera que tentava manter a linha do tempo como ela deveria ser, numa tentativa de conseguir corrigir, que seria, tipo, mais uma referência aí à série do Loki, né? Pô, o pessoal gostou muito da série do Loki, do pessoal da Umbrella Academy, que é a ideia mesmo da AVT, né, que do Loki é ficar corrigindo as linhas do tempo, uma agência que faz isso. E aí você descobre que foi o próprio Five quem criou ela e empregava ele mesmo, uma versão dele. É empreendedorismo o nome. O nepotismo é levado ao... Mas assim, aí eu gostei, porque de novo é uma coisa de amarrar a ponta, né, tipo, tudo mais assim, então da onde que veio, explicações de onde veio tudo. Então a comissão veio dali também, né, os Five já tentaram muitas vezes consertar isso, todos eles já tinham desistido, né? Então é bem... Eu achei interessante também, foi um momento for dummies, né? Tipo, pra falar assim, olha, se alguém não entendeu ainda, vamos colocar uma narração aqui pra explicar pra vocês o que vai ser feito. Vamos colocar um gráfico, né? E aí eu acho que foi a última coisa que faltava de explicação de coisas que não tinham sido explicadas ainda, né? Porque achei dos mistérios do que faltava explicar foi isso e encerrou, né? Então... Que inclusive casa muito bem, né? Você saber que foi uma das versões do Five após a primeira destruição de mundo, né? Que foi lá causada pelo Victor, que é criado essa organização, né? Que conserta as linhas do tempo, que é a partir dali, né? Que começa a criar várias linhas do tempo. Aliás, é a partir do momento que eles são criados, mas, né? É necessidade, em decorrência, isso, porque esses Fives que a gente vê são os Fives que saíram daquela terra destruída, né? E que desistiram também, né? Porque lembra que eles falam que existem infinitos mundos. Essa foi a galera que desistiu de tentar salvar o mundo, que achou o metrô, que decidiu ficar ali, né? Fora uma caralhada de que nem achou, ou que passou por lá decidiu não ficar, ou que continuou tentando salvar o mundo, né? Tipo, tem... Se passam todos que tiveram a desilusão amorosa com a Layla, tá ligado? E foram parar lá. Nossa, nem fala que se tem uma coisa totalmente desnecessária nessa série, é o plot do penúltimo episódio do Five com a Layla. Não existe motivo, razão, circunstância nenhuma. Foi de nada pra lugar nenhum, entendeu? Além do fato de que ele criou ela também, viu ela criança, matou os pais dela e depois casou com ela, né? Vamos fazer tudo com a pessoa. Ele quis fazer bingo, né? Não sei, Ai, gente, não entendi. Eu acho que vocês estão pegando no pé do personagem à toa, vai. Para com isso. Mas assim, que foi completamente desnecessária a ideia de que eles se perdem. Não trouxe nada, não movimentou a trama de maneira nenhuma. A gente já tinha descoberto que era um trem perdido em linhas temporais com a cena de que ele entra no trem e sai em uma linha temporal diferente. Olha, eu acho que isso, na verdade, esse tempo que eles passam lá é pra demonstrar de novo como eles podem viajar entre dimensões e pra eles o tempo passa, mas pras outras pessoas não. Só pra reforçar e pra demonstrar também, assim, o tamanho do buraco do enrosco onde eles se enfiaram, sabe? Todos eles. Porque aquela linha do metrô, ela é gigantesca quando a gente vê. E aí, quando eles são todos absorvidos pelo Durango, né, do Durango, o que acontece? Abre aquele metrô gigantesco, aquela linha, e aí começa a juntar tudo como se fosse um grande circuito, e a gente fala, cara, é muita coisa. Só que tem um errinho aí, gravíssimo, nessa questão das linhas temporais, que é...
Por que toda a linha temporal que os Umbrella Academy original, que a gente conhece, não tem uma versão deles? Não sei. É que a gente só viu eles em 2 linhas temporais, né? Fora deles, né? Foi a do Sparrows e essa que eles estão agora, né? A dos Sparrows, eles não foram os escolhidos. Isso é citado, né? Escolheram outras pessoas e não eles. Mas nessa outra realidade aí, onde eles caem, eles não têm poder, aparentemente também tem a versão deles que tem poder que tá lá. Não sei. Ou não, enfim. É que tecnicamente o pai arruma e eles vão para lá. Será que é isso? Não sei. É uma boa pergunta. Que é resquício da 3ª temporada, isso, né? Que é a mais perdida de todas. Ah, mas essa linha temporal não tinha, né? Porque a Abigail tá viva, então não tem... as calêndulas não estão espalhadas. Não vai ter ninguém com superpoder. Tudo bem, mas tem o Durango, que veio, né? E ele chega de fora, né? Ah, então, mas é isso, né? Ele chega de fora, ele chega dentro da Lula. Então. Então não é bem um erro aí também não, né? Tipo, é só uma coincidência de não mostrarem. Não, então piorou, então. Então a Abigail só queria mesmo causar a destruição daquele mundo porque não queria ter voltado a viver, porque supostamente ela morreu naquela realidade. Não compro essa sua, essa você tá errada, porque ela fala que precisa parar um ciclo, que tudo que tá acontecendo de ruim é culpa do Hargreaves. Ela tem que... Aquela fala que ela faz pra ele, ela tem que saber que existem outras realidades, essas outras realidades estão passando por tudo isso, né? Que ela fala, sabe, tipo, que ela tem que saber pela fala que ela tem. Então ela sabe que ele trazer ela de volta em outras linhas fez essa merda toda e ela quer só pôr um fim em tudo. Mas você sabe que isso que você tá me falando agora faz sentido? Se a gente partir do princípio que como tem linhas infinitas, também existem Abigails infinitas, né? Então essa Abigail teve contato com o Durango e decidiu fazer isso porque ela sabia que as outras realidades estavam ameaçadas por causa da atitude de outros Hargreaves, provavelmente. Agora fez um pouco mais de sentido. A série tá ficando um pouquinho menos pior, hein? Precisamos só de 1 hora de podcast. Pô, mas tá de ótimo. 3 pessoas e 1 hora de conversa pra conseguir achar. Pô, então, é pouco, né? Já deixou ela melhor, olha aí. Então talvez não seja tão ruim assim, não. Não, achei ruim. Inclusive, só uma fofoca aqui pra vocês, né, de bastidores, porque esse final aí da série como um todo gerou um descontentamento de público, mas também não foi assim, né, nossa, que alegria incrível pra quem tava fazendo a série, né? E aí saiu uma matéria 2 dias antes da gente estar gravando esse episódio lá pra revista People, onde o Justin Min, que é o rapaz que interpreta o Ben, ele fala que pra ele é um final adequado, que ele achou o final super satisfatório. Claro que é um final sombrio, mas que, segundo ele, está alinhado com o que a proposta do show sempre foi, né? E que ele acha que seria bastante estranho se terminasse tudo assim, segundo ele, abre aspas, em arco-íris e borboletas para The Umbrella Academy. Então pra ele ficou bom. A Olha, tipo, a G falou que ele já tem uma visão um pouco mais ambivalente sobre esse final, porque fala que ele tá satisfeito um pouco demais, é um pouco forte, considerando que o final é muito triste, né? E é muito pesado, né, pra uma série. Mas que em termos de enredo, ele entende que fez sentido, que é isso que a gente tá discutindo. Olha, faz sentido, né, eles terem todos morrido ao final, sabe? Tá ok, assim, pro final de uma série. E por fim, a Amy Lampman, que é a Alison, ela falou que não gostou não, viu? Ela falou assim, olha, eu não gosto, mas fez sentido. Ela foi que ficou mais relutante deles, assim, né, sobre o final. Então, até isso me lembra quando saiu a última temporada do Game of Thrones, sabe? E aí tem aquele deus da Emilia Clarke, né? Best season ever, sabe? Então, também gerou aí sentimentos conflitantes, né, com o pessoal que estava trabalhando na série. Então, eu acho que é esse mesmo, né? É esse o efeito que o Umbrella Academy vai fazer, mas eu acho um final justo, sabe, pra série. Eu gosto que tenha acabado, inclusive. Acho que já deu o que tinha que dar, já. Bem, já puxando então os finalmente, o Domênica achou que foi um final satisfatório, que tinha mesmo que terminar. E que poderia, não sei, poderia ter sido pior e não foi? Podemos adicionar? Tipo? Foi e acabou e não vai voltar, que é o que importa, né? Porque... Bem, então pra gente encerrar o episódio, então, falar então do que você achou, então, do final da última temporada, assim, Cara... É um final que faz sentido, a gente chegou a essa conclusão aqui, os próprios atores aí também chegaram a essa conclusão, faz sentido. Falar que eu gostei, eu não gostei, eu achei um pouco corrido, achei mal explicado, e eu tenho um problema muito sério com por que você tira os poderes num episódio pra no episódio seguinte você devolver esses poderes, isso me incomoda. Eu já comecei incomodado com o primeiro episódio, não vou mentir. Tipo, trabalha mais isso.
Faz eles resolverem os problemas sem os poderes, pelo menos até 3 episódios. Não sei. Mas, no geral, é um final justo. Justo é a palavra boa pra definir esse final. Bem, eu vou falar pra vocês que eu estava... Talvez eu tenha sido, de uma certa forma, vacinado contra esse final, porque, já que a Domênica trouxe os bastidores, eu vou trazer também. Du tinha me mandado no WhatsApp falando, é uma merda, é o pior final de série já visto na face da Terra. Mudei de ideia depois. E aí eu fui esperando que era uma coisa horrível. Eu falei, meu Deus do céu, vai vir. Eu tava esperando algo, gente, muito pior, né? Porque o Kudu já deve ter conversado sobre 1 milhão de séries na nossa vida. E do jeito que ele falou, eu falei, mano do céu, que merda que eles aprontaram. E eu tava esperando, assim, sei lá, o equivalente do final de série do BGA, o Bom Gigante Amigo, aquele filme horrível que foi feito pelo Steven Spielberg. Eu tava esperando um bagulho daquele naipe, assim. E aí, quando foi indo, eu olhei e falei, mas até que não fez sentido isso? Olha só. Mas olha, não é que até que deu certo, né? Então talvez eu tenha sido, de uma certa forma, sido agraciado com uma baixíssima expectativa, né? Então o que me tornou, o que me fez achar o final da série melhor do que ele é de verdade. Mas eu achei também que foi bom, foi justo. Gosto quando termina que todo mundo morre, como meus companheiros aqui falaram, que daí ele não tem chance de voltar mesmo, acabou, né? Então eu acho daí justa essa parte também. E tirando umas barrigadas lá de Layla e Five, e Discourse de Abigail e tudo mais, eu achei até que fez sentido. O problema eram eles, né? Então, tipo, às vezes o melhor que você pode fazer de uma situação é se retirar dela, né? Tipo, e eles se retiraram da equação, parou no ciclo vicioso ali de destruição de mundos, então acho que ainda fez sentido. E então é isso. Pra gente terminar e falar mesmo um tchau, vamos falar então das nossas redes sociais e projetos e o que a pessoa quiser aproveitar para anunciar. Pode começar você, Domênica Mendes. Bom, eu tenho um podcast sobre adaptações literárias que chama Perdidos na Estante. Fica o conselho aí para as pessoas ouvirem, deixarem comentários no Spotify e também seguirem no Instagram, lá em Perdidos na Estante Pod, ou lá no Twitter em Perdidos Estante. Também tô nas redes sociais, Twitter como Domenica_Mendes e no Instagram como Domenica.Mendes. Gostou do meu jabá, Baço? Adorei, maravilhoso. Até parece que eu faço podcast, né? Até parece que você faz isso Não profissionalmente. é mesmo? Que loucura. Coisa. Agradecer também, tipo, o Duque faz sei lá quantos anos que nós não gravamos juntos. Acho que a última vez que a gente gravou foi pra um Perdidos e eu nem lembro o que foi. Quer deixar alguma rede social, alguma coisa pra divulgar? Gente, eu não tenho rede social, eu não tenho nenhum projeto, então não me procurem. Mas às vezes eu apareço aí. É isso aí. Olha que convidado bom que a gente trouxe, hein? Não tem nada, não vai ajudar a divulgar nada esse episódio. Ele vai ajudar falando pros amigos e vizinhos da vida real dele que ele gravou esse episódio. Exatamente como os nossos ouvintes vão fazer também. Olha, na vida real, eu ouvi isso daqui, é muito legal. Ouve você também, entendeu? Tá liberado. É isso aí, muito bem então. E você, Baço, onde a gente encontra? Eu só me encontro naquele hospício chamado Twitter, que eu tô rezando pra que algum dia que alguém último que sair apague a luz e eu seja libertado desse vício, porque por conta própria não consegui parar de roer unha, por incrível que pareça, depois de mais de 10 anos, mas não consegui largar o Twitter ainda. Basta, você conseguiu parar de fumar e você não largou a pior droga que você Eu usa. consegui parar de fumar, mano. Puta que me pariu, cara, não acredito que fez isso. Nossa. E você tá numa coisa mais tóxica que o cigarro. Porra, não quer dizer que a gente conseguiu uma coisa que a gente vai conseguir as outras também, né? Tipo, então... Fica aí essa lição de vida pra todo mundo, essa boa mensagem aí de... Bem final de Umbrella Academy, né? Mas é isso, então, gente, muito obrigado por vocês terem ficado aqui conosco, terem ouvido, terem acompanhado os episódios de Umbrella Academy e ouvido a nossa discussão sobre o final da série, o Perdidos na Estante 305. Fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Beijos. E esse final foi super copiado do Cinemação. Beijo, Rafa. Você acaba de ouvir o episódio do podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Senhor Baço, Domênica Mendes e Edu. Pauta: Senhor Baço. Produção: Domênica Mendes. Assistente: Leonardo Tremesquim. Edição: Leonardo Tremesquim. Narradora da vinheta: Jo Bonner. Montagem da vinheta: Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos da série The Umbrella Academy, 4ª temporada, disponível na Netflix, publicada em 2024.
aquele garoto dos tentáculos é a chave para a compreensão de todas as linhas do tempo.